Sim. Amigas e amigos da Faculdade de Direito do ISCOM, mais uma vez em sala virtual, temos agora a oportunidade de complementar uma relevante lição referente à origem e desenvolvimento das Constituições. Vamos flagrar esse processo em 5 momentos, relativos à Inglaterra, aos Estados Unidos, à França, à Alemanha e à extinta União Soviética. A preliminar de mérito é de que natureza? Da seguinte: a Constituição é um fato longitudinal na história. De maneira inequívoca, ela não começa sob a égide do chamado Estado Constitucional. Ela está presente no mundo antigo e a maior prova disso se encontra na obra altamente significativa de Aristóteles, que escreveu a Constituição dos Atenienses, dissecando-a analiticamente e comparando com outras 150 constituições de cidades-estado do mundo grego. Sucede que nem todas as constituições do mundo antigo, na sua horizontalidade, tinham a complexidade da Constituição de Atenas. Frequentemente, aqueles povos da sociedade clássica colocavam em sede constitucional usos, costumes e tradições, fazendo com que a compreensão de Constituição do mundo antigo divergisse profundamente quanto àquilo que assim se compreende no mundo moderno. Desde quando emerge esse espírito constitucional do mundo moderno? Reconhece-se na historiografia que o 1200 da cristandade é um século decisivo para a sua construção. Entre outras grandes conquistas ali manifestadas, se encontra a Magna Carta de 1215, também conhecida como Magna Carta de João Sem Terra, que resulta do embate da nobreza com a realeza. A realeza tinha a seu dispor terras reais e devolutas, freando a vontade de conquista, de poder e de domínio da nobreza, que queria acesso a essas terras para fundar feudalidades, daí extraindo renda, porque a nobreza não era produtora, era rentista, mas precisava de terra. E a conquista, levando o rei a pactuar, estabelecendo então um certo limite, um certo controle sobre a monarquia absolutista ali vigente. O que se compreendeu foi que estes pactos precisavam estar encerrados em documentos de relevo, de altitude, de verticalidade, fundando um espírito constitucional que vai conduzir a Constituição a ser reconhecida como código fundamental, como código maior, dotada de uma super legalidade. E isto vai se manifestar profundamente na Inglaterra com o século XVII, ali repleto de profundos acontecimentos. Na Inglaterra nós encontramos a Petição de Direitos de 1628, a Lei de Habeas Corpus de 1679, a Declaração de Direitos de 1689 e a Lei de Sucessão de 1702. O grande divisor de águas se encontra na Revolução Gloriosa de 1688, que recepciona tanto a Petição de Direitos quanto a Lei de Habeas Corpus e produz a Declaração de Direitos e a Lei de Sucessões, fazendo com que, desde a Inglaterra, emergisse um espírito amplamente favorável àquilo que viria a ser reconhecido como direitos humanos, condição de conquista dos chamados direitos civis, em cujo terreno a Inglaterra foi fértil, profundamente fértil em sua construção. Mas isso deriva de quê? Deriva desse espírito constitucional que tem em seu trajeto este extraordinário acontecimento e Revolução Gloriosa de 1688. Um segundo momento está indiretamente ligado à Inglaterra por conta da libertação das 13 colônias que mais tarde construiriam uma confederação e dali resultaria um país, Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos da América, libertados do Estado metropolitano e colonial inglês, vai se ter a primeira Constituição segundo esse espírito moderno, resultante da Convenção de Filadélfia, escrita, legislada, paradigmática, referencial. Ela se torna um modelo de Constituição
econômica, que ali estabelece um regime federativo de natureza republicana e presidencialista, construindo uma arquitetura jurídico-política singular e ali profundamente eficaz. Um terceiro momento desse processo, já que a Revolução da Independência dos Estados Unidos é a segunda grande revolução construtora da modernidade, a primeira foi a Revolução Gloriosa de 1688 nos Estados Unidos, e a terceira viria a ser a Revolução Francesa de 1789, a única universalista, grande e extraordinária repercussão na história da humanidade e do direito em particular. Nós vamos encontrar nessa Constituição dos Estados Unidos, né, este modelo, este paradigma, esta circunstância de natureza democrática, de natureza republicana, de natureza federativa, de natureza presidencialista. Tá? Repito, ali profundamente eficaz. O terceiro momento é o momento da Revolução Francesa, que produz um documento jurídico único pela sua loquacidade universalista, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fazendo com que a isonomia jurídica fosse a grande conquista jurídica da história da humanidade. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos e obrigações. Este espírito deste documento vai antecipar as constituições do ciclo do terror, a Constituição Jacobina e a Constituição, afinal, de 1789, produzida por Benjamin Constant e pelo Abade de Sieyès, já sob a égide de Napoleão Bonaparte, que é um freio à Revolução Francesa, cumprindo uma função estabilizadora em seu destino e partindo para a conquista de um império, fundando também, através da Constituição de 1789, um modelo de Constituição estável e estabilizadora, porque as precedentes do ciclo do terror estão marcadas por esse espírito de antagonismo que vai dividir a burguesia e impedi-la de chegar à construção de um consenso para que ali se construíssem os caminhos de uma revolução em tese comprometida com liberdade, igualdade e fraternidade. É um dissídio, e desse dissídio há numerosas constituições que vão ser deletadas todas pela Constituição de 1789. O quarto momento desse processo constitucional acontece na Alemanha. E a Alemanha é um Estado-nação tardio, resultante de uma unificação comandada por Bismarck, Otto von Bismarck, e que chega, entretanto, a ter um protagonismo na trajetória do constitucionalismo moderno, porque a Constituição de Weimar, de 1919, ela funda um comprometimento com o social. Ela abre uma agenda constitucional comprometida precisamente com realidades que até então não estavam presentes, né, nos documentos constitucionais, porque se trata não apenas de democracia formal, de democracia jurídica e política, se trata de democracia social, ampliando a agenda do que é relativo a um pacto constitucional, vinculando a Alemanha a um processo de socialização, um regime federativo e parlamentarismo. Mas o fundamental é esse espírito profundamente social da Constituição de Weimar, que abre o pensamento constitucional para uma agenda de democracia social com espírito socializante. E o quinto momento que encerra esse nosso encontro é referente a uma questão singular que acontece na União Soviética, resultante da Revolução de Outubro de 1917. Ali se chega, depois de todo o antijuridicismo do discurso marxista-leninista, que considerava burguesa a Constituição, burguesas as instituições jurídicas, manipuladoras e ideológicas as legalidades do estabelecimento social. O que acontece? Estabelecida a ruptura,
decaído o zarismo, rompido este pacto monárquico, construído o processo de afirmação do chamado Estado proletário, segundo a ditadura do proletariado, chega-se a um pacto constitucional. O discurso antijuridicista, que é véspera do poder, cede à realidade de que não há processo de institucionalização de uma realidade nova que prescinda do direito, e muito menos do direito constitucional. Mordida a língua, o que se tem na União Soviética é que depois de todo o discurso antijuridicista, anticonstitucional, há de se juridicizar e constitucionalizar a Revolução. Por isso se chega ali, em 1918, à Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, fazendo com que estes 5 momentos pesem decisivamente na constituição daquilo que se compreenderia como o grande lugar, o grande papel, a grande centralidade, a dimensão paradigmática da Constituição na ordem jurídica moderna. Que momentos são esses? Revisitemos-los, não é? Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, União Soviética. Assim, a modernidade constrói um percurso cristalizador de uma compreensão necessária do lugar decisivo da Constituição no juiz império, no ordenamento jurídico, né, das sociedades urbano-industriais que foram as modernas e ainda são as pós-modernas, marcadas estas, entretanto, por uma dimensão nova, que é a dimensão do conhecimento. Estamos transitando para a sociedade do conhecimento, virando relativamente a página das sociedades urbano-industriais. E essa sociedade de conhecimento tem uma dimensão cada vez mais globalizada e, por isso mesmo, agora se está refletindo, se está ponderando, se está postulando, se está reclamando o advento de um transconstitucionalismo universalista. Muito obrigado.